Mateus 24. Amados do Pai, amanhã nós estaremos aqui com a graça de Deus, às 8 horas no Sedentes. A nossa irmã Camila Lousada vai estar ministrando a palavra do Senhor. Creio que será uma bênção em nome de Jesus. Na quinta-feira também estaremos aqui na igreja cultuando o Senhor. O presbítero Ademir estará nos trazendo uma palavra. Na sexta-feira temos reunião de oração. E no próximo sábado, dia 1º, nós teremos um evangelismo aqui na rua da igreja e na outra rua. Nós estaremos aqui de casa em casa levando uma palavra. Não é? A nossa intenção é chamar a pessoa e dali da rua mesmo fazer uma oração, ministrar uma palavra, cantar louvores e assim falar das bondades do nosso Senhor. Amém? No sábado, então, todos estão convidados. Qual é o horário, pastor? 16, 18 e 30. Nós estaremos aqui 6h30. Sábado, dia 1º, 6h30 da tarde. Estaremos aqui com a graça de Deus. Então, prepare o seu coração, estude a palavra. Estaremos levando a preciosa semente. Amém? Mateus, capítulo de número 24. Gostaria de pedir para baixar um pouquinho o pad, por gentileza. Mateus 24, 12. Quantos acharam? Digam amém. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gostaria que a igreja lesse esses 2 versículos. No 3, 1, 2, 3. Vamos ler mais uma vez em alto bom som? No 3, 1, 2, 3. E por si. Mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será. Tira da tela, para de olhar para a Bíblia e repete, vamos lá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito bom. Queridos, quem disse isso? Jesus disse isso. Quando Jesus disse isso? No seu sermão profético. Talvez nós podemos considerar das pregações de Jesus as 2 mais conhecidas. O seu sermão na montanha, o sermão do monte. Quando Jesus revela as evidências daquele que nasceu de novo, aquele que é de Deus, como o que é de Deus vive, como ele manifesta. Jesus chama de bem-aventuranças. E ele dá então o padrão que o discípulo deve ver. Não é? Ouviste o que foi dito, talvez seja uma palavra que martela no nosso coração. E Jesus disse, eu porém vos digo, né? Ouviste o que foi dito, amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. Eu porém vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Jesus parece que coloca o nível da graça um pouco, parece não, ele coloca o nível da graça muito mais profundo. Ele tira o olho por olho, dente por dente, e nos ensina a agir com misericórdia e amor. Assim como Deus nos trata, agora Ele nos convida para tratar o nosso semelhante. E esse convite de Jesus revela aqueles que de fato são os seus discípulos. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, a gente encontra ali essa mensagem tão poderosa. Agora, uma mensagem que também é muito conhecida de Jesus e é muito importante para nós, é o seu sermão escatológico. É quando Jesus fala do princípio das dores, quando Jesus fala das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos,
não é? E aí nós chamamos ele de sermão profético, princípio das dores. E ora nós interpretamos isso de uma maneira muito equivocada, ora não. E nessa noite eu gostaria de pensar sobre esses dois versículos que nós lemos. Jesus, nesse sermão, Gabi, ele começa a falar sobre sinais que apontariam para o princípio das dores, para o fim, que também estão apontando para a sua volta. E o Senhor Jesus, ele começa a falar sobre muitas coisas que sempre existiram: fome, terremoto, maremoto, guerras, rumores de guerra. E sempre, quando nós vemos isso acontecer, o que nós falamos? Jesus está voltando. É assim ou não é, querido? Você quer ver a rede social, não é? Aconteceu alguma coisa, os crentes querem saber a fonte, só compartilha. E às vezes até tem um conhecimento exato do que seriam os princípios das dores. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco isso. Desde que Jesus subiu ao céu, você lembra que os anjos disseram para os apóstolos: assim como vocês o viram subir, ele vai voltar. O dia e a hora ninguém sabe, mas desde que Jesus subiu, o fim dos tempos começaram. Amém, amados do Senhor? Então todos nós estamos vivendo o quê? O fim dos tempos. Mas, assim como na gravidez, a vinda de Cristo, com o passar do tempo, as contrações vão aumentando. As irmãs que engravidaram mais de uma vez, como a Aline, sabem muito bem disso, são experientes no ramo. Sabe que quanto mais tempo vai passando, as contrações vão aumentando, o desconforto vai aumentando. E queridos, nós temos visto que desde que Cristo subiu, essas coisas vêm acontecendo, mas elas vêm aumentando em grande escala. Elas vêm aumentando e aumentando e aumentando. E nós temos visto muitas coisas acontecer. E até quem não é crente está falando: Jesus Cristo está voltando. Mas o texto que nós lemos, os dois versículos que nós lemos, e eu não gostaria nessa noite de olhar para a perspectiva da volta de Jesus, olhando para catástrofes naturais. Eu não gostaria de olhar para a perspectiva da volta de Jesus, olhando para as guerras em torno do mundo. Eu gostaria de olhar para a perspectiva da volta de Jesus, olhando para nós, a igreja do Senhor, que está aqui hoje. E eu gostaria que você colocasse o seu coração aqui, porque Deus vai falar com a gente hoje. Amém, queridos? Quem escreveu esse sermão? Jesus. Quem disse, quem pregou esse sermão foi Jesus. A quem pregou esse sermão? A nós, a igreja. Aqueles que viriam a crer. Aqueles que viveriam após a sua ascensão. Que viveriam os últimos tempos, nós. E por que ele nos escreveu isso? Para nos alertar, para trazer paz ao nosso coração, para que nós não fôssemos tomados por atemorização, que nós não fôssemos sobrecarregados e deixássemos de crer diante das circunstâncias que muitas vezes são grotescas, violentas. Nós vimos cada coisa acontecendo, nós ficamos horrorizados, mas tudo isso foi predito por Jesus. Mas o texto que nós lemos fala o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aponta que a sua volta será marcada por dois comportamentos. O primeiro comportamento está no versículo 12, que é a frieza, corações frios. O segundo comportamento está no versículo 13, que é a perseverança. E essa frieza, ela é produzida, essa frieza no amor, ela é produzida no coração por conta da iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? Eu sempre li isso e tive
uma dificuldade com isso. Vamos lá. A palavra no Antigo Testamento usa muito a palavra transgressão. Logo, se você tem uma lei e você infringe aquela lei, se você desobedece aquela lei, você transgrediu a lei. Isso é pecado. Você está quebrando um princípio, desobedecendo. A outra palavra que aparece na Bíblia é a palavra pecado, que significa errar o alvo, sair da direção, fora de rota, está errado. Essas duas palavras apontam, e quando a Bíblia fala de pecado, também aponta para o pecado original. Nós não precisamos fazer nada para pecar, nós nascemos pecadores. Onde são os pecadores aqui? Digam amém. Glória a Deus. Até o Thales, que nós apresentamos aqui. Coitado. Não é? Ele já nasceu, todos nós já nascemos com essa realidade, somos pecadores. A natureza adâmica nasce dentro de nós. Não precisamos fazer nada, já nascemos assim. O irmão mais consagrado aqui hoje, se é que nós podemos dizer que tem alguém assim no meio dos santos, não é? Porque o único consagrado que eu conheço de verdade é Jesus. O resto é tudo pecador. Amém, queridos? Não é? Hoje pela manhã nós falamos sobre o perigo da vaidade espiritual. Não é? Quando alguém tem um dom espiritual e se considera mais espiritual daquele irmão que ele julga não ter um dom espiritual. Não é? Em nós, igrejas pentecostais, antigamente ela fez aquela pergunta: quem aqui fala em línguas? Levanta a mão. Aí os irmãos faziam assim. Quem não fala em língua, levanta a mão. O irmão fazia assim. O irmão ficava todo sem jeito, não fala em línguas. Não é? Isso era um aferidor de medida. Mas isso não é bíblico. Isso não é verdadeiro. Não é? Então o mais consagrado entre nós aqui é pecador. Porque nós viemos de Adão. Então tem o problema da transgressão. Tem o problema do pecado, que é gravíssimo. Agora, existe um outro nível. A Bíblia chama de iniquidade. E o que seria a iniquidade? A iniquidade é quando você vive um estilo de vida, que você peca, e aquilo é algo natural. Você peca de novo, e aquilo não lhe causa problema algum. Você não sente uma dor, você não se entristece por aquilo. Você simplesmente parece ter uma crosta no seu coração, de maneira que você mente, você rouba, você trapaceia, mas está tudo certo. Em alguns casos, no nosso meio, nós damos testemunhos e chamamos isso de bênção. O irmão está prosperando, mas a prosperidade dele é fundamentada na mentira. Ele, na verdade, pro padrão do mundo, ele é um esperto. Ele é alguém que dá rasteira em pessoas com mentiras. E aí nós levantamos a mão e falamos: glória a Deus. Deus está abençoando aquele irmão. Olha como ele é próspero. Na verdade, ele não é próspero. Na verdade, ele é caloteiro. Não é? E aí, aquele irmão, mas ele não se sente caloteiro. Ele não se sente um impostor. Ele se sente bem-aventurado. Deus me fez próspero. Ele aprendeu a manipular e a extrair dinheiro de outras pessoas. E ele chama isso de inteligência. Ele chama isso de habilidade. E ele chama isso de prosperidade. Mas ele não sabe que ele está vivendo em iniquidade. Porque o nosso coração está cauterizado. Tem aqueles irmãos que têm o hábito de mentir. E eles mentem, quando eles contam mentira, parece que é uma verdade. Eles mentem tanto que eles mesmos acreditam nas suas mentiras. E pasmem você, alguns vivem uma vida espiritual de mentira. E quando ele chega aqui no culto, parece que ele mesmo acredita que ele está vivendo uma espiritualidade verdadeira. Mas o seu padrão de vida está totalmente errado, equivocado. Queridos, esse padrão de iniquidade, ele é um sinal, é um apontamento que vai fazer o amor se esfriar. E pense você, que é possível ser igreja sem falar em línguas. É possível ser igreja sem dons de curar. É possível ser igreja
sem dom de maravilhas. Sim, é possível ser igreja, mas é impossível ser igreja sem amor. E aqui o que Jesus está dizendo é sobre o maior perigo. É que o amor de muitos, e por se multiplicar a iniquidade, é por muitas pessoas começarem a viver o pecado como se não fosse pecado. E isso se tornar comum. Queridos, escute isso. Ouça Deus falando com você hoje. Ouça Deus te despertando hoje. Porque pregar sobre pecado em alguns lugares, se tornou fora de moda. E existem algumas coisas que a Bíblia aponta como pecado, que nós não consideramos mais como pecado. Mas a Bíblia não mudou, Deus não mudou, errado continua sendo errado e pecado continua sendo pecado. Amém, amados? Mas o nível de iniquidade é esse nível onde somos cauterizados pelo engano do coração. As coisas aparentemente estão tudo bem, estão caminhando, e a pessoa vai seguindo aquela rota, que é muito, muito perigosa. Nós estamos vivendo dias em que nós temos visto a prática do pecado como algo comum. Os meus amigos abriram caixinha de pergunta. Quantos leem as caixinhas de pergunta aí dos pastores da internet? Digam amém. A gente morre de rir com aquilo, fala a verdade, é muito legal, né? É muito legal. Quando a minha esposa descobriu do pastor André Valadão lá, nossa, Deus do céu, passava mal. Porque ele respondia de um jeito tão legal, né? Gente, vocês não são crente não, né? Quantos viram e falam, gente, vocês não são crentes? Diga assim, amém. E quantos acreditam que ele estava falando uma verdade brincando? Ele estava falando brincando, não é verdade? Mas ele estava falando mentira? Porque aquelas perguntas feitas ali revelavam quem estava fazendo as perguntas. Agora pergunta, você acha que as pessoas que estão dirigindo perguntas aos pastores são pessoas que não estão nas igrejas ou são pessoas que estão nas igrejas? Eu acredito que a maioria dessas pessoas estão nas igrejas. Mas o nível das suas perguntas, assim, algumas perguntas assim, bem estranhas, e isso da mídia. Isso da mídia, a gente não pode negar. E eu vi, o pastor Vitor, meu amigo, também é muito bom para essas perguntas, não é? Pastor, e teve uma lá que eu morri de rir, que a pessoa bateu, falou, é ruim, eu falava que bate em mim também, e eu morria de rir com cada resposta daquela. Mas me preocupa muito, porque um está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo, e quando a gente se pega, a gente está fazendo também. Muitos irmãos da igreja pegaram a graça e banalizaram ela, como se a graça não santificasse o crente. A graça se tornou o seguinte, cara, não importa o que você faça, Jesus já morreu por você, Ele te perdoou. Então, você vai lá, faz segunda a sexta as besteiras, e Ele já te perdoou, cara. Quando você chorar, fazer carinha para Deus, franzir a sua testa, tá tudo certo. E aí nós temos visto a dissolução da graça, porque a graça não é licença para pecar, mas a graça é vitória sobre o pecado. Amém, amados do Senhor? Amém, amados do Senhor? A graça, queridos, é algo que enche o coração do crente e dá desejo desse crente agora ser parecido com Jesus, com o seu Salvador, com o seu Senhor. E a Bíblia diz que o pecado não vai ter domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Ou seja, a graça é um agente santificador. Somos salvos pela graça. Sim, essa salvação é instantânea. No momento que eu aceito a Cristo, eu sou salvo. Onde estão os salvos? Digam amém. Somos salvos, somos de Deus. Aleluia por isso. Mas agora que nós entramos no reino de Deus, nós entramos no processo de santificação. E o que é a santificação? Se a salvação tira o crente do mundo, a santificação tira o mundo do crente. A santificação tira o prazer pelo pecado e coloca prazer por Jesus.
A palavra diz assim, o salmista: eu tenho prazer, é bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e se acenda a rota dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Alguém fala assim: nossa, prazer na lei, era para ter prazer na graça. Eu quero dizer uma coisa para você: prazer na lei de Deus, todo salvo tem. Todo salvo tem. Porque para quem ama, os mandamentos de Deus não são penosos. Aleluia! Porquanto que ama. Então, a iniquidade é o lugar, é o estilo de vida, é aquilo que cauteriza o coração do crente. Ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não ajuda os necessitados, ele não só deixa de fazer essas coisas boas, que são primordiais e vitais para o viver cristão, para a vida do crente. Não, agora ele entra no outro nível. Ele se torna avarento, maldizente, ele se torna blasfemador, ele é alguém indiferente. Infelizmente, esse sinal tem se multiplicado com grande veemência nos nossos dias. E, infelizmente, a iniquidade, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Ela nem sempre tira a gente da igreja. A gente se torna um boneco aqui. A gente fica aqui dentro. A iniquidade leva a gente a fazer a regra virar a exceção. E a exceção virar a regra. Há uma inversão de valores. Algo que era comum passa a ser louvado. Por exemplo, alguém fazer alguma coisa certa passa a ser assim: uau, fulano é diferente. Fulano trabalha na casa do Senhor. Isso deveria ser comum entre os crentes. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Fulano está sempre na escola dominical. Fulano. Se você vê uma pessoa que está empolgada, eu não estou falando nem numa espiritualidade, que é o central, estou falando com rotina de igreja. Se você vê alguém que está se adaptando com a rotina da igreja, está se empenhando para a rotina da igreja, você fala: uau, essa pessoa é diferente. Por quê? Porque se tornou comum as pessoas congregarem apenas no domingo. Se tornou comum ninguém fazer mais nada. Se tornou comum a gente não querer mais pregar o evangelho. E a gente tem que criar programação para isso. Se tornou comum a gente reclamar da igreja, reclamar de tudo. Se tornou comum. Quando a gente vê alguém feliz, fazendo alguma coisa que é comum a um cristão, a gente fala assim: está no primeiro amor. Está uma benção, hein? Verdade ou mentira, queridos? Isso deve nos preocupar. Isso deve trazer a gente para um lugar de reflexão, porque talvez os valores tenham sido invertidos no nosso meio. Nós não acreditamos mais nas pessoas. A teologia ou a teoria do menos pior passa a funcionar no meio da igreja, não é? Ou na mentalidade dos cristãos. Teve um político na nossa cidade, colocou o nome do ginásio aqui, você já sabe agora o nome dele, não é? E o lema desse político era o quê? Na boca do povo: não, rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Quantos já ouviram isso? Faz assim com a sua mão. E na hora de votar no político, a gente não está procurando um político correto. A gente não está procurando um político que possa dar destino para a nossa cidade, alguém justo. A gente quer alguém que faça. Rouba, mas pelo menos faz. É assim ou não é, queridos? Quantos aqui são desacreditados com a política e digam: misericórdia, Senhor? Mas a política são as nossas piores crianças. Ou seja, os nossos filhos, somos nós. Somos seres humanos. E se você está desacreditado da política, é bem provável que você também esteja desacreditado da igreja. Porque isso não tem a ver com um setor da sociedade, mas tem a ver com a sociedade toda. E tem muita gente que está aqui hoje, que de verdade talvez esteja desacreditada da igreja.
Porque vê uma igreja vivendo um padrão de iniquidade, vivendo o pecado como se não fosse pecado. Exortação se tornou um perigo dentro da igreja. Não se pode falar mais nada. Porque exortação era para ser visto por nós, o encorajamento, a correção, como figura de amor. Mas é visto por nós como figura de punição. E nos tornamos uma sociedade, uma igreja cauterizada. Alguém que não aceita ser confrontado. Alguém que não aceita o diferente. E a prática da iniquidade vai aumentando. Se tornou raridade. E a gente deve ter falado com muito cuidado hoje. Porque houve um tempo em que a virgindade era uma idolatria dentro da igreja. Sim, parecia que o maior pecado era relações íntimas entre os solteiros. Esse pecado era o maior de todos os pecados. Sim, é verdade. Podia fazer qualquer coisa, menos isso. Né? Isso era um pecado gravíssimo. É verdade. Isso aconteceu mesmo. Mas pergunto, relações íntimas deixou de ser pecado? Antes do casamento? Não. Continua sendo pecado. Como qualquer outro pecado. E precisa ser combatido como qualquer outro pecado. E aí, queridos, o que acontece? Estamos vivendo um tempo de iniquidade tão grande, que não é no mundo, não. Hoje no mundo é quase impossível alguém que vai para o casamento virgem. Agora, o mundo não segue os princípios que nós seguimos. Agora, paz você, eu afirmo como pastor, isso também se tornou uma raridade dentro da igreja. E, inclusive, em alguns lugares aí os pastores celebram quando algum varão duvidoso acontece com ele. De tão feio que se tornou a situação. O pecado deixou de ser pecado. Vemos isso acontecer entre os jovens, não só entre os jovens, entre os casais. Vemos isso acontecer no lugar de trabalho. E tudo isso é considerado como algo normal. No domingo está tudo certo. Antes da ceia você se arrepende. E está tudo certo. Mas a verdade é que não é assim. O Senhor nos chama à santidade. E nessa noite, não pense você que eu estou pregando uma mensagem que vocês me conhecem muito bem e sabem que nós pregamos a palavra de Deus e isso com fidelidade. E não há vaidade em nós em falar isso. Mas eu não estou pregando aqui que o Senhor não perdoa. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou pregando aqui que Deus não é poderoso para restaurar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é que iniquidade é um estágio avançado no pecado. E talvez você precise olhar para dentro de você hoje. Porque a iniquidade é um apontamento do fim. E nós temos que tomar cuidado. Pecados que a Bíblia condena continuam sendo pecados. Maldizer continua sendo pecado. Amém, queridos? Amém, queridos? Entre outras coisas que nós a consideramos comuns. E nós vamos progredindo na prática do pecado e vivendo iniquidade. Deixa eu correr. Mas a segunda relação fala que mas aqueles que perseverarem até o fim, mas o que perseverar até o fim será perseverar até o fim será salvo. E aí, queridos, tem outro grupo, que é o grupo que no meio disso tudo está perseverando em servir ao Senhor, perseverando nos princípios de Deus, perseverando em honrar o Senhor, honrar os irmãos, servir a noiva de Cristo, servir o mundo. Ele vive uma vida de perseverança. Um monte de coisa está dando errado para ele. As coisas, tadinho, mas ele continua perseverando. E esse alguém, pergunta, é maioria ou minoria? É maioria ou minoria? E eu pergunto, você é essa minoria?
Você faz parte dessa minoria. Eu quero crer que sim, amém, queridos? Meu Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí Jesus agora, ele diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele usa aquele, ele usa muitos, e ele usa aquele. Muitos vão passar pela porta larga. Alguns vão passar pela porta estreita. Pastor, então você está procurando salvação pelas obras? De modo algum. Mas as obras são evidência da salvação. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, recriados à feitura de Cristo para as boas obras. Logo, onde a fumaça, há fogo. Eu não pratico as obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, isso é natural. Essa videira produz o fruto do Espírito. Fomos enxertados em Jesus. Amém, amados do Senhor? Então, talvez nessa noite você se encontre nesse segundo padrão, no segundo top. Ai, glória a Deus, eu tenho perseverado. Não está sendo fácil, não. É, porque de verdade Jesus nunca prometeu moleza para a gente. Ele nunca falou que seria fácil. Ele nunca disse que seria molezinha, não. Para os irmãos, aos hebreus, quando o escritor escreveu aos hebreus, ele falou assim, ainda não resistis até o sangue. Aqueles irmãos sofriam grande perseguição e deveriam resistir até a morte. O segundo grupo é o grupo daqueles que perseveram até o fim. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer ministrar no nosso coração. Será que a nossa inclinação tem sido para a frieza? Será que a nossa inclinação tem sido para a perseverança? Eu quero caminhar para o final, eu quero pensar com você como vencer a frieza. Como vencer a frieza? Porque talvez até agora você está mal. Porque foi tirada a casca. Talvez olhar para o seu estilo de vida e falar, meu Deus, o pastor está falando, só falta falar meu nome. Quem falou para ele? Talvez você esteja com essa sensação. Talvez você esteja assim, misericórdia de mim, Jesus. Quero te chamar de bem-aventurado nessa noite. Vocês são uma igreja bem-aventurada do Senhor. Porque o Senhor não é aquele apenas que abre a ferida, mas Ele também fecha a ferida. Ele não é apenas que aponta os nossos problemas, mas Ele nos dá uma solução. Amém? Você pode dizer para 3 pessoas, diga assim, o Senhor tem solução para a sua vida. Diga para 3 pessoas, diga, o Senhor tem solução para a sua vida. O Senhor tem solução para a nossa vida, amém, queridos? E se o problema que você vive é frieza espiritual, se o problema que você vive é indiferença, é iniquidade, se para você um relacionamento promíscuo é comum, se para você fraudar nas finanças é comum, se para você mentir para faturar é comum, se para você mentir até mesmo para as coisas mais pequenas, como por que não veio à igreja? Essa não é uma cobrança, mas é uma pergunta preocupada com você. Infelizmente, em alguns momentos nós deixamos de fazer porque as respostas são inconvenientes. E em alguns momentos, alguns irmãos são tentados a mentir. Você quer ver uma coisa? Eu não fui por causa do Covid, mas os irmãos rodam o mundo. E lá não tem Covid. Os irmãos vão em vários lugares, lá não tem Covid. Mas a igreja é o centro do Covid. Não estou negando que o Covid não exista. Deus que me livre. Não é isso. Mas mentimos por coisas tão pequenas. E nós precisamos rever isso. Se a mentira se tornou comum, se o pecado se tornou comum, se coisas tão violentas
espiritualmente falando, se tornaram banais. É bem provável que a iniquidade tenha se instalado no nosso coração. E essa casca precisa de ser tirada. Então, como vencer a iniquidade? Eu acredito que só existe uma forma de vencer a iniquidade: mantendo um profundo e verdadeiro relacionamento com Jesus. Só Jesus pode nos ajudar a vencer a iniquidade. Diga: só Jesus é a solução para a minha vida. Nós precisamos manter uma relação com Jesus, mas não uma relação qualquer, uma profunda relação. Nós precisamos voltar a Cristo, a Jesus Cristo. Não aquilo que nós chamamos de primeiro amor, focado nas obras visíveis, mas é um primeiro amor verdadeiro. Muitas vezes nós criticamos alguém que está fazendo alguma coisa, ou dizemos assim: olha, fulano está no primeiro amor. Como quem diz, daqui a pouco vai ser como eu, indiferente, só frequenta aos domingos, deixa ele viver o momento dele. Está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos manter uma relação profunda. É mais que vir aos cultos. Amém, amados? É mais que tomar ceia uma vez no mês. É mais que dar ofertas e dízimo. É mais que ser membro e ter o nome arrolado no estatuto, na ata. Não dá para vencer a iniquidade com superficialidade. Não dá para ser superficial no nosso relacionamento com Deus, se nós queremos viver uma vida santa. Houve um tempo na vida de muitos irmãos aqui que namoraram. Lembra aquela que você namorava? Aquelas mensagens, aquela ligação. Falava que amava. Quem falava que amava no namoro aqui? Diga amém. Olha lá, o Joaninho até levantou as duas mãos. Está todo animado lá. Está lá na última cadeira, né? Eu te amo. Bacana, não é verdade? Ouviu, Lugério? Muito. Até hoje, subi até monte. Senhor, pessoa. Né? Aquele romance todo. Mas ele queria ficar só naquele eu te amo ali? Ele se contentou? Você se contentaria só com eu te amo? Acredito que não. Quem é irmã que bastaria namorar e ficar a vida toda eu te amo, eu te amo, eu te amo? Eu sei que você me ama, filho, eu também te amo. Não é? Quero perguntar para as irmãs solteiras aqui, quantas das irmãs querem casar? Digam amém. As irmãs solteiras que estão aqui querem casar? Digam amém. Nossa, estou preocupado com isso. Só a Lore quer casar. Os varões solteiros que estão aqui, digam amém. Querem casar? Daniel está aqui, glória a Deus, filho. Isso daí, garoto. Olha só, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha relação com a minha mulher, eu ia para o Vila Rica, nós beijava, glória a Deus. Nós abraçava apertadinho, glória a Deus. E à medida que o amor foi crescendo, Dalila, sabe o que eu fiz? Pedi a mão dela em casamento. Porque não dava para amor dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. E lá 3 vezes na semana, não bastava mais. Eu tive que casar com ela, levar ela para dentro da minha casa, fazer dela minha mulher. E hoje a gente tem um relacionamento profundo, que deu até um filho para a gente, glória a Deus. Se a minha mulher precisava que eu desse isso para ela, que dizer eu te amo, não ia ser suficiente. Eu precisava evidenciar esse amor, fazendo uma aliança com ela. Eu quero dizer uma coisa para você, muito mais Deus. Não dá para dizer eu te amo, Senhor.
Não dá para a gente levantar a mão aqui 2 vezes na semana. Não dá para a gente vir em 3 cultos mais. É preciso evidenciar isso através de uma relação profunda com Deus. Precisamos ser uma igreja que saiu das palavras, pastor Marcos. Saiu do levantar de mão. Saiu de atitude de 3 vezes na semana. Nós precisamos ser noiva do Cordeiro. Nós precisamos de um comprometimento fervoroso com Jesus. Uma igreja comprometida e profunda com Ele. Não dá para ser superficial no relacionamento com Deus. Amém, amados do Senhor? Querido, talvez você esteja vivendo um relacionamento superficial. Isso está fazendo mal para a sua vida, para a sua família. Você está se prejudicando. E quando nós vivemos um relacionamento superficial, na maioria das vezes nós não vivemos um relacionamento, nós vivemos um falso relacionamento. Nós temos sim um relacionamento com a iniquidade. E nós costumamos ser profundos nela. Fazemos coisas que depois que praticamos, nós falamos, meu Deus, como que eu fiz isso? Como vencer a iniquidade? Mantendo um relacionamento com Deus. E um relacionamento verdadeiro e profundo. Amados do Senhor, se fosse sobrevinha a igreja, seria fácil demais. A igreja, a comunidade dos santos, é o lugar onde nós somos alimentados e onde alimentamos, onde servimos e também somos servidos, onde encorajamos e somos encorajados, confrontamos e somos confrontados, aborrecemos e também somos aborrecidos. Mas manter um relacionamento com a igreja não é o suficiente. É preciso manter um relacionamento com o dono da igreja. Nessa noite eu quero orar com você. Quero convidar os músicos aqui. Eu quero orar com você. E a minha oração é para que o Senhor traga de volta o fervor espiritual.